Então, gente, boa noite aí. Vamos começar o nosso Masterclass. Temos nossos 3 participantes do filme aqui presentes. Quer apresentar, Rui? Você apresenta melhor. Alô? Tá bom? Dessa vez estão me ouvindo? Sim. Lá no fundo, estão ouvindo? Perfeito? Ok. Bom, primeiro obrigado pela presença. E agora eu vou ter o prazer de apresentar. Não quero fazer elogios demasiado, porque parece... É melhor não fazer muito elogio. Mas, assim, que eu estou distraído. Talvez o maior ator brasileiro do cinema, quase que é certo. Agora, no teatro, pode ofender aí alguém, eu também não conheço todos. Mas, sem dúvida, eu acho que merece uma imensa salva de palmas, não só pelo talento, mas pela quantidade de peças de teatro que fez, da quantidade de filmes que fez, da quantidade de novelas que fez, pela quantidade de coisas que não fez. Oh, tão baixo! Oh, tão baixo! Vamos falar, senão, para merecer as palmas, acaba o nosso encontro. Não, mas é verdade. Não é só uma expressão de delicadeza ou de politesse, como diriam os franceses, mas é porque, de facto, é um talento que merece esse aplauso. E depois tem uma vantagem, ele não é mais alto que eu, deve ser bater na minha altura. Para quem já foi anão como eu, é uma alegria que o maior ator que eu pessoalmente conheci, porque não posso falar pelos outros, seria uma indelicadeza e uma injustiça, é sem dúvida o maior ator brasileiro que a gente teve. Vamos restringir ao cinema para não ferir. Bom, eu queria muito que aproveitássemos a sua experiência e que fizessem perguntas duras para eles. Para mim façam perguntas fáceis. Mas perguntas duras para aproveitar, porque ele tem muito a falar, não só sobre o filme, porque evidentemente ele sofreu muito nesse filme com aquela maldita maquiagem, né? Mas não só pelo filme, nem só por ter que matar um porco, não é coisa fácil, mas porque ele tem muito a dizer sobre outras coisas da vida dele como ator, tanto de cinema, como de teatro, como de televisão, e é bom aproveitar essa contribuição, porque não é toda hora que a gente tem essa oportunidade, né? Então, façam as perguntas que querem. Ali tem um jovem que já passou, mas que naquela época era um jovem. Um guri, era um guri. Que era um jovem você é nascido em Ilhéus mesmo, é filho de Ilhéus, e o pai dele é o que faz, como é que chama, aquele que naquele bordel faz aquela conversa, é o que está na liteira, é o que está na liteira. Faz o político. Ele faz o político. Faz o político. Que é um plantador de cacau, plantador é a maneira de dizer. Era um fazendeiro e que viu cinema, quis fazer cinema e continua no cinema até hoje, na área do som. Tem laboratório, já fez dublagem, inclusive do filme, já fiz dublagem do filme com ele. Qual foi o filme? Que eu não me lembro. Quarupi. O Quarupi, fiz com ele e tal, etc. Então também viveu toda a experiência do filme e como viveu com um olhar de jovem que está pela primeira vez no cinema, é interessante essa contribuição. E depois disso, se eles quiserem falar alguma coisa, tudo bem, senão eu parto logo para perguntas e tal, e para a gente poder desenvolver mais as respostas do que está falando agora, sei lá, no vazio.
Eu também vou fazer perguntas para ele. Boa noite. Não vou fazer perguntas. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer como foi que eu entrei nesse filme. Como foi? Como foi? É o seguinte, eu não conhecia o Rui, só tinha feito 2 filmes antes, 3 antes. Só o Deus do Diabo. Um pequenininho. Fiz um deusinho. Tinha feito com Alex Vianney, O Sol sobre a Lama. Depois eu fiz o Pagador de Promessa. E aí eu fui fazer o Deus e o Diabo. E por causa do Deus e o Diabo aconteceu o seguinte, isso é uma coisa minha mesmo. Depois da repercussão do Deus e o Diabo, eu fiquei muito apavorado com isso. E eu disse, nunca mais eu vou fazer um cangaceiro na minha vida. Porque eu já fiz um, não preciso fazer mais nenhum outro cangaceiro. E aí eu só recebia na Bahia, eu fiquei 4 anos sem absolutamente aceitar nenhum filme. Porque eu só recebia bandido, assassino, estuprador, não sei mais o que, tudo na vida de ruim. Aí eu disse, não faço mais, como até hoje eu não fiz nenhum outro cangaceiro. Para mim o Corisco foi definitivo. Mas nesse filme eu não conhecia o Rui, eu conhecia o Rui de nome, dos fuzis. Nós estávamos fazendo o Deus e o Diabo, ele estava fazendo os fuzis, não é isso? Exatamente. Cidades, um ia lá passaram por lá. Passamos assim, e nós estávamos fazendo, e pessoalmente eu não conhecia o Rui. Eu fui assistir o Hamlet com o Valmor Chagas no último dia. E aí quando eu entro depois no camarim para falar com ele, ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu digo, bem, eu vou viajar amanhã para Ilhéus, porque eu vou fazer um filme com o Rui Guerra. Eu disse, porra, você vai fazer um filme com o Rui? Que maravilha, me dá um beijo no Rui, um abraço. Eu não conheço muito ele, gostaria muito de conhecê-lo, mas dá um grande abraço. Bom, isso foi no domingo. Na segunda-feira, correu normal. Na terça-feira, eu estava às 8 horas da manhã em casa, quando alguém queria derrubar a porta do meu apartamento. Eu levantei assustado, fui lá abrir quem era. Paulo José. Paulo José desmontado na camisa do lado de fora. Eu vim falar com você. O Rui pediu para procurar você, para falar com você. Você vai fazer o filme. Precisa ir para Ilhéus imediatamente. Eu digo, que é isso, pô? Primeiro dá bom dia, fala comigo, Paulo. Um abraço, daqui um abraço. Dá um abraço. Aliás, uma coisa linda que eu li, que diz, o abraço deveria ser receitado pelo médico. É coisa linda, meu. O abraço tira tudo, acaba com tudo. Quando você se abre para dar um abraço, você se relaxa, recebe a pessoa de coração com coração. Então, você precisa ir para Ilhéus. Eu disse, como ir para Ilhéus? O Rui está esperando você, pediu para falar com você, para você ir para Ilhéus. Porque o Valmor, eu disse, estou lendo aqui no jornal que o Valmor teve hepatite. Mas eu falei com ele no domingo, pois é, na segunda-feira, quando ele acordou, eu já estava com hepatite. Ele disse assim, mas eu estou fazendo uma novela, estou fazendo um trabalho, como é que eu faço? Quem é o autor da novela? Isso é o Paulo. Quem é o autor da novela? Eu vou falar com ele agora para tirar você. Eu estava fazendo Superplá, não sei se você lembra dessa novela, com a Marília Pera e tal. Aí quem era o autor? Braulio Pedroso. Um gênio. Um cara maravilhoso. Aí eu liguei para ele e disse, o Braulio, está acontecendo isso. O Paulo está aqui em casa e está pedindo para mim para fazer um filme. E ele disse, e por que você não vai fazer o filme? Eu disse, mas eu estou na tua novela, você sabia disso? Eu estou na tua novela. Ele disse assim,
Da minha? Tá bom. O que é que você está fazendo? O presidente da empresa que vai contratar para lançar o Superplano, não tem o menor problema. Eu pego você, mando para os Estados Unidos para você fazer um trabalho nos Estados Unidos e você fica livre para fazer o filme. Eu disse, mas olha, não são 15 dias. O tempo que o diretor vai ficar em Nova York, eu também não sei quanto tempo. Contanto que você não vai poder perder esse filme do Rui. Eu disse assim, mas sabe quem ia fazer? Era o Valmor, que está de hepatite. Meu Deus, coitado do Valmor. Vai, faz. Aí resolvi, fui lá, aceitei. E aí o Paulo disse, amanhã você embarca, depois da manhã, vê o que é que tem que fazer, você embarca para Ilhéus para encontrar o Rui. Aí eu disse, bom, aí eu cá comigo, eu disse assim, meu Deus, agora eu vou encontrar o Rui, que eu não conheço, sei que tem a fama de valente, que briga muito, usava uma pulseira de prata grossa, que ele usava depois, botava aqui na mão para ser soqueira. Ainda tem ela? Tem. Então, Cobra, parece ouro. aí eu disse assim, eu vou conhecer a fera, né? Eu não conheci. Aí fui para Ilhéus, cheguei lá e disse, tudo bem? Você está perfeitamente bem? Aconteceu alguma coisa? Pois é, um incidente com o Valmor. E tu vens aqui apressado. Eu disse, eu vim conversar. Não precisa conversar. E o roteiro? O roteiro, vamos fazendo. Vamos fazendo o roteiro. Mas e eu? Como é meu personagem? Não te preocupes. Eu te dou o texto, tu lês e fazes como tu queres. E aí eu vou corrigindo. Porque aí eu já fiquei olhando para ele assim, já tinha trabalhado com o louco do Glauber, né? Que era uma outra coisa, né? E aí ele disse assim, essa loucura é diferente, eu não conheço essa loucura. Aí eu comecei a ver assim, ele me disse uma coisa, que nem sei se ele se lembra, ele disse assim, o filme não é do diretor, o filme é do ator. O ator é quem está lá em cena fazendo. O diretor está apenas corrigindo o que o ator está fazendo. Você vai fazendo, nós vamos fazer bastante improvisação, eu improviso e corrijo as improvisações. Aí ele começou a me apresentar as pessoas que estavam fazendo o filme. E eu disse, meu Deus, Rui, como é o personagem? Não se preocupe. Vais fazer, tu vais receber o texto, tu vais dizer o texto. Aí eu comecei a conhecer o texto do Rui. Não é porque está na minha presença, ele sabe disso. Eu já cansei de dizer para ele que ele tinha que lançar os livros de poesia dele. É um poeta extraordinário. É um lindo poeta, uma maravilha, que aliás eu vou dizer para você uma frase do Paulo Bonfim, que era um poeta, que dizia que perguntaram para ele que era um poeta. Ele disse assim, o poeta é um médium que recebe a si mesmo. Olha, não é uma maravilha? É lindo esse Paulo Bonfim. Aí eu digo, se fosse um médium que você recebe a si mesmo e vai fazer poesia. E aí começamos a fazer os trabalhos. A primeira cena que eu fui fazer era com Milton Nascimento. Aliás, não tem nesse pedaço aqui. Que era o seguinte, era o Milton, eu vim andando no trilho, aí eu ouço o Rui dizer pro Dibi, Dibi, você bota o tripé aqui e você vai puxando o óculos, porque ele vem andando, você vem puxando o óculos. Em determinado momento ele vai cair, mas aí você vem puxando o óculos. Aí o Dibi, a grua libanesa ficou olhando, só ficou olhando, só disse assim, tá bom. Aí o Rui disse, vamos ensaiar, ó, você vem andando, o Milton está aqui, ele vai dizer para você,
Você vai ouvir ele dizer para o companheiro: vamos fazer uma aposta, vamos atirar nele. Se ele cair para a direita, eu ganho 5 contos. Se ele cair para a esquerda, você ganha os 5 contos. Tá bom? Tá. Vamos. Aí o Rui: vamos começar, Dib? Pô, mas cadê o tripé? Aí o gênio, que era o Dib, disse assim: eu não vou usar tripé. Aí o Rui: mas porra, tu vai usar por quê? Porque o tripé treme. Você lembra disso? O tripé treme, eu prefiro fazer com a câmera aqui. Não é? E ele fez o filme inteiro com a câmera aqui. Aquela cena que o Nelson Xavier corre, abre a janela, fecha a janela, abre a janela. O Dib tinha uma coisa fantástica, ele estava aqui com esse e esse olho, ele estava acompanhando o que o ator estava fazendo, né? Então o Nelson caiu, ele disse: levanta, vai, continua, vai, que eu estou pegando aqui o outro, tá. E nós fizemos essa cena, era uma coisa fantástica. E aí o Dib fez a cena e eu caía, não caía nem do lado esquerdo, nem do lado direito, eu caía no meio do trilho. E o Milton assim, deixou de ganhar 5 pontos. E várias coisas foram acontecendo durante as filmagens, que era sempre assim. Ele chegava de noite e dizia assim: estás pronto? Está aqui o texto de amanhã. Ele chegava à noite para o texto de amanhã. E era uma poesia. Nunca escrevi no dia anterior, deito sempre no dia. Ah, não estava no dia. Ao meio-dia, eu ia para o set, antes de qualquer pessoa, aí eu, e escrevia. E era poesia. Se você reparar em tudo que a gente diz no filme, é tudo uma coisa linda, poeticamente linda. Eu ouvindo hoje, depois de 53 anos, o filme completo, fiz esse ano 53 anos. Caramba. Aí eu disse assim: meu Deus, eu tinha memória mesmo para chegar agora, pegar porque era tum e fazer o filme. Era decorado na hora. Era decorado, fazendo. E tinha uma outra coisa, ele deixava: por favor, eu vou sair e vocês ensaiam, vocês vão fazendo, ele dizia assim, vocês vão fazendo a cena. Depois que vocês acharem que está boa a cena, eu venho para corrigir vocês. Então eu quero como eu quero. Aí ele disse: passem a cena. Aí nós passávamos a cena, mais uma vez, passávamos a cena e tal. Ele disse assim: agora eu vou chamar o Dib. Aí o Dib parava e ficava olhando, ele não olhava a cena, não olhava o ator, não olhava nada, ele ficava olhando. Tira aquela telha, tira aquela outra, tira aquela lá. Não era assim? A iluminação era feita. Era assim: eu tiro aquela outra cena, tiro aquela outra telha dali, tiro, e aí você via a luz entrando e que ficava como vocês veem no filme. Cada cena você passa no meio da luz, você passa no canto, você vai para o outro canto. Ele trabalhava, ele olhava assim, e o Rui dizia assim: tu não estás olhando os atores? Depois eu vejo. na hora de filmar eu vejo, agora não, agora eu quero ver a luz. Tira aquela telha, e era assim. E nós fizemos um filme de uma dificuldade muito. Passamos grandes dificuldades fazendo filme, porque era uma locação ali, locação lá, locação. Porque Paulo José correndo atrás de dinheiro e não sei mais o que e tal. Mas a camaradagem. Mas a camaradagem do filme, as pessoas que estavam no filme, o amor com que nós fizemos o filme, é isso. É o que está aí. Eu vendo hoje, depois de 53 anos, eu digo: nossa, como nós fizemos, conseguimos fazer esse filme. A pior coisa que aconteceu foi essa maquiagem maravilhosa que ele inventou. Que eu tinha que ficar, eu acordava às 3 horas, 3h30, com a Nena, não era Nena, não era? Nena. Eu acordava às 3 horas da manhã para fazer, não era Nena? Nena, acho que era Nena, né? Para fazer essa maquiagem. Eu ficava na cadeira cochilando e a Nena fazendo. Aí na hora da filmagem, o Rui chegava e dizia assim: está limpo, tem que sujar mais. Aí sabe o que é que ele fazia? Ele metia a mão na lama da rua, fazia assim, e começava a passar aqui assim. Pô, Rui, isso não tem problema.
tem problema, mas só tem que sujar, não pode ficar limpo. Aí vem a Norma Bengel fazer a cena comigo, do Ricardo III, que nós quase... Você se lembra do filme do Ricardo? Que ele bota aqui e diz para a rainha, né? Mata-me, que ele aí conquista. Você vai fazer, a cena mais ou menos essa. E não disse nada, e a Norma não sabia nada da maquiagem. Então, Rui, vamos ensaiar a cena, calma. Ela vem com aquele punhal, aquela coisa, tal, até aqui. Vamos fazer até aqui, depois vamos fazer a continuação. A continuação era a cena que eu trepava com ela, né? Pegava e beijava. E aí, no ensaio, o Rui e a Rose Lacleta. Rose Lacleta. Ela estava sentada, ficavam vendo. Aí a Norma, eu vou me aproximando da Norma. E só ouvia aquilo assim. Rui, essa coisa fede como o diabo. É nojo, eu tô com vontade de vomitar. Eu digo, porra, não vomita em cima de mim, não. Vou vomitar. E aí, durante a filmagem, o Rui dizia assim, Norma, beija a ferida. Lembra? Beija a ferida, você vai você tem que conquistá-lo beijando a ferida. Beija a ferida. Não consigo, Rui. Filho da puta, Rui, não faz isso. Não consigo. E aí era esse o clima das filmagens, que era uma coisa fantástica de todos. Muita coisa eu vi agora, eu estou me lembrando que não estava em todas as cenas, eu estou em cenas, mas eu vi o trabalho dos colegas que estavam sendo feitos, né? Fred Zinnemann, que fazia o inglês, aquele... Não, Kliman. Fred Kliman. Fred Zinnemann é o diretor do primeiro filme do Marlon Brando. Não, mas esse aqui não era Fred Kliman. Fred Kliman, que era do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia. Fazendo, que tinha uma mania só de comer queijo, que ele tinha, né? Fazia o regime, só como queijo. A produção tinha que arranjar o queijo para ele curar. Na Bahia, em Ilhéus. E aí, isso que foi o que nos levou a essa paixão de fazer esse filme. E só viemos saber, ver o filme depois pronto, na dublagem que a gente tinha que fazer a dublagem do filme. Às vezes aqui o som está alto, né? Não ouve o que você está falando, o que é uma pena, porque você está falando poesia pura. Os textos são lindos, muito bem escritos. Só faltou alguma coisa, assim. Quando no final eu dizia assim, agro, né? Cacau é agro. Faltou isso na publicidade para poder ganhar o dinheiro para o filme. Cacau é agro. Mas essa coisa linda, esse acaso, o destino, foi a mesma coisa com Deus e o Diabo. Não era eu que ia fazer, era um outro ator. Eu fui chamado a última hora. É o Eugênio Lisboa, né? Era o Eugênio Lisboa que ia fazer Não, era. Era dos que é Lisboa, não era Eugênio, era... Não, eu aluguei a casa de campo de praia, dele. Para fazer o Deus e o Diabo, você está falando? Não, para escrever os fuzis. Para fazer os fuzis. Mas era outra coisa. Então, são coisas que eu não entendo. O destino leva você a isso, né? O que é seu, espiritualmente, diz o que é teu, não se preocupe. Quem vai chegar a você, a maneira de como vai chegar a você, não importa. O que importa é que vai chegar a você. E eu realmente
nessa minha vida de 70 filmes, 70 e poucos filmes, 4 eu seleciono que são realmente os meus favoritos, né? Que é São Bernardo, Grandulhões, hein? Fantástico. São Bernardo, Deus e o Diabo, Os Deuses e os Mortos e os Sermões de Julinho. São os 4 filmes que eu disse numa entrevista. Se eu não fizesse nada, nenhum outro filme, se eu só fizesse esses 4, eu já estava felicíssimo na minha carreira. São os 4 filmes realmente que eu tenho verdadeira paixão por eles. Agora, atualmente eu tenho o Mauá, que é um belíssimo filme, e tenho O Paciente, que foi o filme sobre o Tancredo Neves. Que perfeita. Que eu acho um filme do Sérgio Rezende muito bem feito, um filme lindo. Ser presidente sem nunca ter sido, né? Foi o Tancredo. Estou à disposição, se quiserem fazer perguntas, ou se o Rui quiser rebater tudo que eu disse. Vou passar para o Roberto. Roberto. Quer dizer, a Roberto. primeira experiência de um jovem daquela época que entra no E cinema. depois trabalhou comigo também, teatro, né? Agora, olhando já do alto, Quer pegar uma tela e emprestar? Esse filme foi minha escola de Você cinema. está com 92? E vendo ele hoje, 90. ele me causou um impacto que eu vou levar alguns dias ou semanas para digerir. Né? Porque é um filme incrivelmente pertinente, apesar da linguagem dele ser uma linguagem totalmente diferente do realismo, né? É uma linguagem poética, telúrica, né? Ele reflete uma realidade que era minha, de infância. Então eu vivi 2 experiências nesse filme. A experiência do cinema, que se abria para mim, imagina você acompanhar um filme como esse, das locações até a cópia final, né? Passando pela montagem, na escola, né? E isso, durante a filmagem, isso se somava à realidade minha, de filho da terra e de filho de produtor de cacau, mas não é produtor de cacau que chegou no lugar, produtor Mauricinho de hoje, que agro, como disse, que chega lá, compra uma fazenda e vira produtor. Meu pai era advogado, né? Se fez absolutamente sozinho, teve os estudos pagos por uma tia, porque a minha avó era do ramo pobre da família e o meu avô morreu muito rápido, e o meu pai comprou um pedaço de mata que era uma fazenda de um tio dele, que tinha sido dividido em 3 glebas porque ele não conseguia vender a fazenda toda, porque ele se desencantou com aquela coisa, ele desbravou aquilo, fez a fazenda de cabruca no meio da mata e tal, e aí se desencantou porque o filho dele, que seria o herdeiro, era gay. Então o machismo da época não permitia. E meu pai comprou um pedaço disso que era mata, tem mata lá até hoje, e fez na marra, uma fazenda de cacau, né? Então, tudo o que está no filme, o que passa para mim no filme, através dessa linguagem poética e tudo, é a realidade que eu vivi de criança, de infância. A fazenda fica a 150 quilômetros de Ilhéus. Hoje você faz 1h30 no asfalto. Naquele tempo você levava para chegar na fazenda 2 dias. Lama. Era um dia de caminhonete na lama. Atenção, você vai contar a história da família, então Não. Estou só dizendo. Então, só para concluir essa história, a gente andava de caminhonete um dia inteiro, pernoitava na casa de um cidadão lá, que era amigo do meu pai, e daí vinha a tropa de burros da fazenda, e a gente ia, no segundo dia, chegava ao anoitecer na fazenda, andando pelo meio da mata. Em lombo de burro. Em lombo de burro, porque o cavalo não aguentava aquela coisa. Mas, enfim, foi muito emocionante assistir o filme,
e ver que ele apesar não é bem assim, a poesia que está no filme, né? A linguagem poética, ela corresponde a uma realidade vivida. Aquilo, E atual, né? não, atual. Aquilo, o inglês, eu me lembro do meu pai falando com os amigos, discutindo que o cacau subiu ou desceu na Bolsa de Londres, não sei quantos shillings, entende? Eles viviam aquela época, porque quem mandava ali eram as bolsas de Chicago e de Londres. Então, tá tudo ali. E o som da canhoneira, segura aqui um pouquinho, que eu vou mostrar uma coisa curiosa que aconteceu ontem. Ontem eu recebi um contato de um amigo lá de Ilhéus, que não é nem da minha geração, era amigo do meu irmão mais moço, e ele comenta esse filme. É uma coincidência extraordinária. E ele escreve um pedacinho, né? Ele diz assim, em relação às bodas do Milton Nascimento, a música do Milton Nascimento. Chegou no porto um canhão dentro de uma canhoneira com o cacau dessa mata, mata, mata. Todo o cacau dessa mata, mata, mata. Aqui, ele provavelmente se refere ao navio de guerra, o encouraçado Deodoro, da Marinha do Brasil, que chegou ao porto de Ilhéus em 1919 com a missão de pacificar a guerra entre as famílias Badaró e Oliveira. Apesar do filme ter sido feito muito rapidamente, estou falando agora da origem dessa história, muito rapidamente, que eu encontrei Paulo José em Veneza, eu estava morando em Paris nessa época, estava já de saco cheio de Paris, e parece snobismo, mas não é, Paris não é melhor que o Rio, para mim não é, acabou. Então eu queria voltar, e o Paulo José, que foi a Veneza onde eu apresentava um filme, me disse, volta que eu arrumo a produção. Eu disse, volto com você, quando eu disse, volto daqui, vou passar a Paris, passo uns dias e vou para o Rio, e vou arrumar a minha viagem a Paris. Exatamente. Eu vou contar agora muitos detalhes para falar sobre o filme. Aí, vamos fazer o quê? Um filme. Sobre o quê? Não sabemos. Decidimos no avião da volta. E no avião decidimos. O que é que eu me lembrei do São Jorge, Terras do Sem Fim e São Jorge de Ilhéus, que é justamente a Odisseia do Cacau, que é a conquista do Siqueiro Grande, em que tem a família Badaró, que é historicamente uma família da questão da realidade quando houve a Grande Seca, que lá no princípio da século, no primeiro século, nos anos 10, 15, 16, uma Grande Seca, não sei o que, Badaró, e depois, primeiro, se vocês estão lembrados do Terras Sem Fim do Jorge Amado, tem a família Badaró e o Coronel Horácio, que é um aventureiro, mas não é um aventureiro do tipo do aventureiro que tem no filme. Um antigo capitão que vai lá e cai. E tem o São Jorge de Ilhéus, que é o segundo livro do Jorge Amado, em que é a parte já mais da comercialização do cacau. E eu peguei essa ideia do Jorge Amado, que tem um estudo muito bonito feito pelo Ismael Xavier, sobre um longo estudo, assim, umas 20 ou 30 páginas, sobre os deuses mortos, em que ele diz, talvez tenha alguma coisa do Jorge Amado. Não, eu me baseei nessa história, claro, depois fui pesquisar, e apesar de ser feito o filme, como muito rápido, desde a hora do avião decidimos fazer o filme, até que a cópia ficou pronta, para vocês sabem, que representa que somente a gente leva um ano para fazer, ficou em 4 meses. Caramba! 4 meses. Foi uma rapidez incrível. Mas foi uma rapidez incrível com uma série de questões que surgiram, quer dizer, o Paulo arrumou umas condições básicas e fomos fazer o filme. Muito rápido.
Então eu chamei o Flávio Império, que era um grande cenógrafo, né? Fantástico cenógrafo, e já para trabalhar, e começamos a discutir a história. E o Flávio Império surgiu algum empecilho que eu não pude fazer, eu fiquei sozinho. Eu disse, então, já que eu não tenho esse cenógrafo, eu vou fazer um processo inverso. Porque há muito tempo eu estava com vontade de fazer um filme com a pretensão de escrever com a câmera e não escrever com máquina de escrever, que era na época. Sem escrever, ser escrito diretamente. Então, eu fiz um alinhamento de 70 pontos, seriam equivalentes a 70 sequências, mas na realidade não eram 70 sequências, eram 70 pontos dramáticos que carregavam uma ação. Bom, e fui procurar fazer as locações. Temos muito pouco dinheiro, íamos ter muito pouco dinheiro, mas ainda tivemos menos do que pensávamos. Então, fui para lá, dei uma volta, fui para Ilhéus e fiz as locações de um texto que não estava escrito, que só tinha assim os pontos de passagem. E escolhi esse dentro de um raio de 1 hora de viagem. No cinema você põe 45 minutos, tudo que vai fora da tua sede de produção, fora desses coisas, começa a perder muito tempo, não é? E, inclusive, contratos que são feitos, que têm o direito de maquinista, de dar todas as coisas legais, que afasta a possibilidade de você fazer um filme muito longe da sede de locação. Eu fiz e escolhi os pontos que eu achei fundamentais. Vim, volto para o Rio, e quando voltei para o Rio, estava fechada a coisa e tal, rápido, e marquei a data de filmagem. O Paulo, o José, que fazia a produção, mandou a equipe toda e eu também ia. Mas surgiu um problema na hora de o pessoal já tinha pego o avião, já tinha ido para lá, surgiu que faltou dinheiro. Um dos possíveis coprodutores furou a jogada. Então ficou sem dinheiro. Agora você tem que ficar aqui comigo para captar dinheiro. Tá bom. E a equipe ficava esperando. Vai ser uma questão de, na pior das hipóteses, vai ser 3, 4 dias que tenham possibilidade, aí é só uma conversa com você ter com eles e você vai daqui a 4 dias. Cheguei 2 semanas depois. E o pessoal lá esperando. Temos tudo, com a câmera, tem pessoas lá, exatamente não deixaram, está tudo para filmar, mas o diretor não vem, a gente não sabe o que é que tem que fazer, não tem um roteiro escrito. Então, diante dessa situação, o que é que a gente fez? Bom, adiou, né? Adiou esse princípio, mas não valia a pena trazer a equipe de volta, então eles ficaram lá. Aí, até quando a gente conseguiu resolver esse imbróglio, com menos dinheiro, só uma parte do dinheiro, para fazer, temos que começar com esse pouco dinheiro que temos. E vamos começar. Eu tinha 7, naquela altura já me ficava com negativo, não é? E eu tinha 10 semanas de filmagem prevista, de um hipotético roteiro. Reduzimos para 7, para caber no roteiro. E depois, o negativo que tínhamos já tinha sido comprado. Tínhamos 10 milímetros negativo, que não é muito. Um filme, normalmente naquela época, se fazia com 15 milímetros. Um filme europeu, digamos, médio, dentro do plano industrial, se filmava com 25 milímetros. Naquela época, a gente havia assim coisas magníficas. Quer dizer, o Fellini fez o filme dele com 300 milímetros negativos. 300 milímetros. A gente faz 10 filmes. A gente traduzia as coisas, né? Pô, não é possível uma coisa, uma loucura dessas. Bom, e aí, o primeiro Super-Homem, isso foi bem mais tarde, o primeiro Super-Homem, sabe quanto tempo levaram para filmar o primeiro Super-Homem com aquele ator que virou depois? Christopher Reeve. Christopher Reeve, exatamente. O Christopher Reeve, eles levaram para filmar 1 ano e meio. Assim,
coisa. Então, para você ter os parâmetros dos absurdos do que nós trabalhamos em relação a... Depois eu tinha esses... estava previsto eu ter esses 10 mil metros de negativo. Eu disse, a única maneira de completar isso é vender negativo. Então, vendo 3 mil metros de negativo, fica com 7 mil. As semanas estão reduzidas, também reduziu eram 10, passou para 7. Então, e eu sem ter nada escrito, não é? Nada. Só tinha... Aí, quando eu consegui resolver o problema do dinheiro e peguei o avião, cheguei lá, estava o pessoal lá esperando, todo, ei, uma festa, para um café. Eu saí do avião direto para um lugar lá, para a gente conversar e começar, e já íamos começar a trabalhar. Tá? Tinha um assistente que estava fazendo o estágio, que é o Bastos, também, como você viu o nome, ele tinha 19 anos de idade na época, né? Que virou um dos grandes letristas do Milton Nascimento. Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos. Ele ficou e ele, eu me lembro perfeitamente que eu sentei ao lado da mesa, não sei o que, tal, para dizer uma coisa, começamos a conversar, ele estava assim lá de Rui, eu disse, o que, não sei o que, tal, Rui, eu disse, o que é? O roteiro, queria pedir um roteiro. E eu disse, abre aí, eu estava nessas maletas de James Bond, assim, e disse, abre aí, está aí o roteiro. Posso abrir? Pode. Ele todo feliz, pegou, abri, só tinha dinheiro, eu tinha levado o dinheiro. Disse, ora o dinheiro era o roteiro, se eu precisasse escrever o roteiro. Então, aprendeu aquela lição. E depois então fui escrito assim, eu fui escrevendo todos os pontos que eu tinha, acabou sendo umas 50 sequências, e quase todas são plano de sequência, né? Tirando algumas que viraram plano de sequência com cortes de uma sequência toda filmada como um todo. E eu de manhã, eu ia para o local da filmagem, para a locação, assim, estava marcado para as 8 da manhã, o café da manhã às 7, eu estava lá às 5 horas sozinho, com a máquina de escrever, e começava a escrever. E escrevia geralmente até ao meio-dia. Só como o pessoal começava a chegar, ele estava pronto para filmar, quando começava o primeiro plano às 9 da manhã, às 9 da manhã, eu dava umas indicações sobre o cenário e tal, que já se tinha falado um pouco e tal, e dizia, o plano vai ser mais ou menos assim vai começar aqui, vai para lá, para ali passando por lá, e depois vamos fazer aqui, depois vamos tal, mas era tudo assim, tudo muito no ar, né? E o Ghibli começava a destelhar. Mas não é só destilhar para entrar a luz. É uma coisa muito simples, que eu nunca tinha pensado. Quando eu comecei a destilhar, eu nunca ouvi ninguém falar no destilhamento de preliminar. E ele fazia uma coisa, ele destilhava, né? Começava a marcar o troço. Mas o sol corria, né? Então, à medida que o sol ia correndo, ele ia destilhando. E a companhia tinha um destilhamento de plano a plano, como eram planos depois filmados, era um plano de 4 minutos, coisas assim, depois não cabia, o chassi não tinha a duração do plano. Então ele passava para o Ronaldo, também o assistente dele, ele botava um saco preto e ia apertar o negativo no chassi para dar mais uma rebarbazinha. Você deve saber muito bem como é que dá uma rebarbazinha mais para ter um pouquinho de tempo. A gente depois cronometrava, Você carregava a pontinha do fio. Eu não comia muito para dentro do batoque. Porque tem sempre aquela sujeirinha do princípio e do final, né? Eu quero ser uma sujeirinha. Aquela sujeirinha sempre, então você botava na pontinha para não mexer muito dentro do filme. Mas ganha quanto tempo isso? 10 centímetros. Mas o problema é que a ponta sujava a ponta. Então o final do plano ficava sujo. Então você ganhava nesse espaço. Mas tinha o problema é que sobre a questão dessa coisa do chassi, mas
Sou. Nós estávamos falando do roteiro. Nós estávamos falando das telhas do Dib, que ele ia destelhando e ele A ideia é como você escreveu o roteiro, assim, Então, o Ronaldo ficava apertando para poder dar espaço um pouco mais. Foi isso que você falou. Perdi. Tá bom. Daqui a 10 minutos eu retomo esse tema. Eu tenho uns delays especiais. Há um tempo para cá eu tenho uns delays especiais. Não deu, vamos lá. Então, vamos zerar. Fala um pouco do elenco, esse elenco uma maravilhoso. coisa sobre direção de arte. Nesse momento você já tinha direção de arte. A direção de arte já tinha voltado, não? Não quero retomar que não vai dar certo. Tá bom. Vamos falar sobre outra coisa. Por exemplo, faça uma pergunta lá. Tem uma pergunta. Pronto. Oi, na penúltima aula, eu acho que você falou do Huineng e do Lao Tse. Huineng, foi? Huineng. Huineng. Lao Tse. Você falou sobre a questão do vazio. Mas aí é uma coisa que vamos falar mais sobre o filme. Sim, então, eu queria justamente perguntar... Se eu pego essa, eu não paro mais de falar. Não vai mais ter tempo para falar, não vai mais nada. Se você usou essa, vamos dizer assim, essa teoria oriental do... Sim, eu sei o que é que eu tenho que falar. Eu posso falar 2 horas se você quiser, mas não... Acho que não é um momento. Só porque eu fiz essa associação de você filmar sem o roteiro. Alguém que não tenha viajado como eu, e que para além, que fazer pergunta seja aqui. É melhor. Fala. Como é que foi a percepção do público da crítica do filme quando ele foi lançado? Do filme? Como é que foi o lançamento? Como é que foi a percepção do público e da crítica? Primeiro, bom, o filme aqui não aconteceu nada. A não ser que foi para Brasília e ganhou todos os prêmios. Quer dizer, ganhou 7 prêmios. Ganhei melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor... não ganhou do roteiro. Foi a falha do festival. O Otto Bass ganhou o prêmio de melhor ator, a Dina Sfat ganhou o prêmio de melhor coadjuvante. Foram 7 prêmios só em Brasil. Fora também ganhou vários prêmios. Agora, a crítica... aqui, nem me lembro se houve crítica. Lá agora na Europa foi assim, chegaram a pôr no Le Monde, que eu, a partir desse filme eu entrava como um dos melhores diretores do mundo, coisas assim de tirâmicas, foi super elogiado e tal, sobre esse aspecto. E público. Sobre o elenco é isso. Agora, estava com o senhor elenco, né? Começar aqui pelo presidente que está distraído. Tínhamos a Norma Bengel, a Dina Sfat, tremenda. Era um animal de cinema, né? Quer dizer, é aquelas pessoas que a gente diz que a câmera gosta delas. Aparece o que a câmera gosta. Né? Porque há bons atores que a câmera não gosta deles. Sabe isso muito melhor do que nós, né? A câmera gosta de você. Você tem essa sorte. Não é uma questão de fotogenia, não. Fotogenia é outra coisa. Também não sabe o que é, mas é outra coisa. Agora, a câmera gostar é que qualquer coisa que façam dá certo. Né? É uma coisa muito que vem de dentro e que passa para fora, mesmo que esteja estático, parado. Sempre me faz lembrar a história de um amigo meu, que era pequenininho, um cara muito talentoso, e que era um gay, daqueles gays assim, todo assim, era todo pequenininho e tal. E alguém um dia estava comigo e disse para ele: "Ô fulano, pô, vê se não dá tanta pala de bicha, eu falei assim, tá aí, naquela altura o pessoal não poupava nas palavras, né? E ele disse: olha, não tem jeito. Eu posso estar todo vestido de preto, parado numa esquina, assim com a luz do entardecer que não dê para ver muito, e passa um carro a 50, 70
km por hora, assim, a gente dá uma olhada assim para mim e diz: o que é que aquela bichinha está fazendo ali parada? O que é que aquela bichinha que está fazendo ali parada? Não dá para disfarçar, pô. Há coisas que não dá para disfarçar, né? Eu adoro a forma como você coloca os personagens femininos nesse filme. O conjunto feminino do filme é que eu acho que é assim, para mim é o must, sabe? Assim, é a coisa que joga para a modernidade e faz uma mistura muito interessante. Porque, se vocês pegarem... É diferente do outro percurso. Se vocês pegarem o esquema da história, eu estou falando uma coisa porque eu fiz um trabalho de casa. Quer dizer, eu lembrar o filme que eu também não vejo há 50 anos. Então eu não me lembrava de muita coisa, né? Mas por acaso eu tinha meus papéis, uma que nem sei se trouxe, em francês, uma entrevista que eu dei para o Positif, que é uma longa entrevista de umas 11 páginas, em que eu contei muito do filme. Eu fiz essa entrevista em Paris uns 2 anos depois, 2, 3 anos depois do lançamento. Então estava com uma coisa muito fresca na cabeça, né? E quando eu falo nisso, eu digo uma coisa que eu vou repetir aqui. Eu digo que a linha central da ação do filme é quase de um western, no sentido que o western tem linhas de ação muito simples, são arcabouços narrativos muito simplistas, né? Porque é a história de 2 grandes plantadores que brigam entre si e entra um aventureiro que não sabe de onde vem, quem é, que não é, e que entra nessa relação, provoca para conquistar esse poder, mas não consegue conquistar esse poder, ele se deteriora pelo conjunto, uma resposta de todo o processo ideológico que preside essa relação de produtores, grandes empresários, com um cara que vem de um passado e que também quer conquistar o poder, que parece que não vem, que não tem nenhum projeto político, não tem nenhum projeto revolucionário, nem coisa nenhuma. E no meio disso, entende? Tem as mulheres. As mulheres têm um papel fundamental, porque a Sereno, ela é casada com um pequeno cafeicultor, e esse que matam dentro dessa que conquista, aumento do império de cada um, né? E ela, como mulher, ela faz uma coisa, um encaminhamento muito particular. Ela tem, o marido tinha com certeza, ou ela, um acordo com o senhor da terra, que era uma espécie de poceiro, né? De receber a escrita, com a morte, tinha direito a receber, herdar, se tornar independente, pequenininho, mas independente. E ela é um personagem que vai simplesmente ser o elemento mais forte dentro da trajetória dessa relação de poderes que existem nesses 2 proprietários de terra. Quer dizer, vocês reparam que ela, primeiro, recupera o marido morto, vai enterrar o marido morto pelos outros, do lado oposto. Isso não é dito, mas para mim, quem matou ele foi ela está no clã Santana da Terra, foi os d'Água Limpa que mataram na luta larvar que existe sempre, continuamente, um contra o outro. Ela não vai pedir vingança, ela vai pedir a posse da terra, que já é um salto dentro da relação. Não vai pedir uma coisa pelo marido, vai pedir a posse da terra. Não tem? Ok. Ela vai para um prostíbulo, volta para o prostíbulo, que possivelmente poderá ter vindo ou não, mas quer dizer, qual é a origem dela não sabe, certamente não vem de uma classe média nem baixa, né, de uma classe popular, e ela vai e encontra o homem 7 vezes, e essa relação, ele encontra nela um aliado, e então se macumunam para ela vai sempre estar
matar, vingar para conquistar os direitos dela. E depois ela vai matar um da Santana da Terra, um dos que são todos em Valeriano, o Valu e o outro, mata um deles e depois, quando mata ele, ela some na floresta, quer dizer, não sabe o que é que acontece mais com ela, entende? Mas quer dizer, mas é um personagem forte, que assume, que volta para o prostíbulo, vai ser ela que vai atrair o outro para a armadilha lá na casa de coisa. A Sol é um personagem, não sabe também a origem dela, não é tratado. A Serena é muito fácil de imaginar a trajetória dela. A Sol, o papel da Norma, já não deve ter tido uma origem burguesa, pelo comportamento, pelo tipo, a maneira de vestir, pela maneira de se comportar, e que é casada oficialmente com um senhor de terras, que é uma coisa diferente. Mas que também, dentro daquela coisa, ela procura só guardar um império, não é? Do império que ela pertence, que já é uma classe superior que não tem necessidade de lutar como tem a Serena. A filha é herdeira passiva, pentatônica, quase. Como é que a Verinha Bocaiúva entrou, que é a filha, né? Porque a Verinha Bocaiúva, a mãe dela é de família baiana. Ah, é? Sim, Laura Bocaiúva. Como é que ela entrou no filme? Entrou porque um dia eu estava agora no Garoto de Ipanema, e vi ela passar e disse, ela é perfeita. Estava com o Polanaia e digo, vai, vê quem é essa moça, não vou, porque se eu for precisar Rogueiro, parece que estou fazendo uma cantada, vai lá e vê quem descobre que ela é. Você fugiu do assédio, né? Eu fugi do assédio. Andei o Polanaia assediar. Mas Polana! E disse, é filho do Bocaiúva. E eu, por acaso, era muito amigo da irmã dela, a Helena. Depois me tornou luta armada, aquela coisa toda. E foi assim, aceitou e... Ela era uma gracinha de pessoa. Posso aproveitar aqui que o Otto está aqui? Essa coisa por exemplo, do plano sequência, né? A gente não estava percebendo assim, em alguns planos, você percebe bem que o ator, por exemplo, a gente tem uma cena da Ítala Nantes, ela tem que carregar, ela tem que puxar o cara, quer dizer, não dá para mascarar, né? Quando você tem o plano sequência, e também tem eu já fiz a pergunta antes, o Otto ia responder aqui, a questão do porco, por exemplo. Aí tem a cena que ele vai matar o porco. E não tem como, né? O plano de sequência está ali, está tudo ali, né? Não tem o plano, você não faz ali o plano embaixo, outro em cima, né? Não dá para mascarar tanto. Como é que é para o ator esse tipo de trabalho? Não, o plano sequência, eu acho, para mim como ator, eu acho maravilhoso, porque você tem realmente sequência, né? Você tem o início, o meio e o fim do plano. Não é picotado, corta, agora vira a câmera para cá, fala. Pega o ponto de vista do porco, da água, ponto de vista não sei o quê. Pega o rosto dele dentro do poço, onde está o porco morrendo, mas para ver o gemido do porco, é fantástico. Agora, esse negócio do porco, aconteceu, já que o Rui me deu a chancezinha, é o seguinte, eu tive que matar 2 porcos. Foi o primeiro eu matei o porco, e como eu disse a vocês, o Dibi ficava olhando para cá, e olhando pela câmera e olhando para ver o que é que estava acontecendo. Eu matei o porco, abri a barriga do porco, levantei o porco. Quando eu levantei o porco, caiu merda, né? Aí eu só ouço, eu fazendo a cena e ouço aquilo. Puta feiro de merda. Era o Dibi, né? Que puta cheiro de merda, que é isso que está acontecendo e tal. Vai, Otto, vai em frente, vai, tá fedendo pra cacete, vai. Aí eu fui e entrava no rio. Quando entrei no rio,
Aí o Dibi, perfeita a cena? Tava, não, estava legal, não. Eu acho que a água bateu e pegou na lente. Aí o Rui, porra, tem que matar outro. Vai ter que matar outro. Se topa matar um outro porco. Essas coisas que o Rui disse assim, eu se fosse outro, eu não aceitava. Aí assim, você vê a gente sofre, porque tem que matar, né? Você está ali para matar. Agora, é impressionante o seguinte, depois que você dá a primeira facada, as outras entram com a maior facilidade. Você perde esse receio, e aí vai, aí você vai em frente, aí fez a segunda cena e tal. Quando eles foram copiar, não tinha água nenhuma, estava tudo perfeito, não teve absolutamente nada. Agora, não tinha gostado alguma coisa. Também o final, ele vem pela ponte, eu vou entrando na água, a menina vai entrando, né? Ela vai cantando e entrando, e ele vem acompanhando a coisa. Aí ele pisou em falso, o Ronaldo segurou, e ele disse, eu gostaria de fazer tudo de novo, porque, sim, mas tem que secar a roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, mas tem que fazer de novo. Quando ele foi copiar o filme, não tinha tombo nenhum, a câmera não balançou, nada, porque ele sentiu uma dor no ombro uma vez e foi no médico, e o médico perguntou se ele trabalhava no Cais do Porto. Não se lembra disso? Se ele era... Estivador. Desculpa, o senhor trabalha no Cais do Porto? O senhor é estivador? Eu disse, não, eu trabalho em cinema, de câmera de cinema. Eu disse, não, mas essa doença é típica de estivador. Agora, uma coisa que eu me lembrei é o seguinte, que eu fiquei muito feliz, eu conversando com o Rui, quem faria a prostituta chefe, né? Você lembra? A prostituta. Aí eu disse assim, tem uma pessoa que vocês têm que chamar para fazer, que é uma atriz de revista, mas é que é uma excelente atriz, chama-se Mara Rubia. Aí o Rui disse, que ideia, mas quem falou com o Paulo foi lá e ela topou fazer. Aquela prostituta chefe era Mara Rubia, que era grande artista, grande intérprete no Walter Pinto, eu fiquei feliz quando eu vi que ela aceitou, eu digo, oh meu Deus, eu fico muito feliz em saber que... Agora, a coisa mais engraçada que aconteceu comigo do filme é o seguinte, eu tinha que mandar um dinheiro para minha mulher, aqui em São Paulo, e eu fui no banco. Mas acontece o seguinte, eu botei uma bermuda, botei um camisão, botei um chapéu de palha e fui com aquela ferida, né? Eu fui com aquela ferida pro banco. Aí cheguei lá, boa tarde. Eu queria mandar esse dinheiro para São Paulo. Sabe, você está com o senhor, a mocinha abaixada assim, você está com dinheiro aí, estou, está aqui, ó. Está o dinheiro e tal. E agora o senhor, o nome do senhor e tal. Aí ela fez assim, não, porque. Ela deu um berro. E aí o gerente veio e olhou e eu disse, isso aqui é cinema, não se preocupe não. O senhor me deu um susto, aí o gerente começou a rir, mas o berro que ela deu, eu levei um susto. Dessa loucura de ver o personagem, você vai, para o ator ele está... É normal, aquilo não é. Bota a roupa, vai comer, volta, depois bota a roupa. Agora, o plano sequência, eu acho, eu vou dizer, no plano sequência, o São Bernardo era tudo plano sequência. Todo o filme era plano sequência com o Leon. Nós ensaiávamos 5, 6, 7 horas. Aquela cena final do São Bernardo, não quero entrar numa coisa para mostrar para você, aquela cena final da vela no final, que eu estou falando e a vela vai apagando, aquele dia, aquela sequência, eu ensaiei 8 horas aquela sequência,
que tinha que saber o tamanho exato da vela como para acender, para poder fazer, porque eu não podia soprar, né? Então ia falando e a vela vai e apaga e você tem a sensação de que eu ainda estou olhando para a tela. São, cada diretor. O Rui, por exemplo, quando ele disse assim, vai fazendo, que depois eu corrijo, que essa é a missão do diretor, é corrigir. Não é, eu não sou o ator, não sou o diretor de impor as condições a vocês, porque dá a sensação de que sou eu que quero fazer o papel, não é vocês que estão fazendo o papel. É você que está fazendo o papel, a criação é tua. Eu só vou apenas corrigir lente, luz e não sei o quê. Esse é o trabalho. Foi por isso que me encantou fazer esse filme, com a paciência e com todo o dele, toda a pulseira, eu sempre de olho na pulseira. Aí isso é que nos fez ficar amigos e eu ficar apaixonado pelas poesias dele. Ele disse, você tem que fazer o livro, você tem que publicar o teu livro de poesia. E esse diretor e poeta que é o Agora que ele já me vendeu, deixa eu só falar uma coisinha sobre o plano de sequência. Só uma coisinha, para fechar uma coisinha do plano de sequência. A questão do plano de sequência, você tem que pensar ele como o Otton estava dizendo, como uma coisa que começa e acaba. Embora eu, nesse filme, são planos que, se às vezes começam, nunca acabam. Não fecham dentro de uma linha temática. Mas esse conceito é muito importante. E no plano de sequência, tem uma coisa que é uma das razões por qual eu uso o plano de sequência. Uma é que, assim que ele como ator acha um horror, espera isso, fazer aquilo, eu acho um horror ter que cortar para fazer aquilo, para cá, o ponto de vista não sei o quê. Porque eu tenho uma teoria que nunca ouvi ninguém dizer, que deve ser uma loucura, mas tenho uma teoria há muitos anos, que eu acho que quando você faz um corte de um plano para o outro, direto, corte seco, já não chama corte seco, mas não há nenhuma fusão, não há nenhum encadeado, não há nada, corta, duas câmeras filmando, no exato momento em que uma está aqui, a ação, a outra está aqui, uma está perto, a outra está longe, corta, junta, quer dizer, não há o mínimo salto de tempo e nem de continuação. Ainda assim, esse corte, existe um corte no espaço e no tempo. No espaço é evidente porque você não vai fazer um corte num plano para fazer um outro plano muito próximo que dá simplesmente aquele pulo de câmera. Você faz isso para ter outro ponto de vista, né? Então, essa diferença de espaço você tem, mas de tempo, às vezes você pode respeitar exatamente o tempo. Ainda assim, não há um salto de tempo. E sabe o que é um salto de tempo, na minha concepção? Porque existe, embora fisiologicamente não exista nenhum hiato nesse tempo do corte, foi feito exatamente para não haver, porque subjetivamente, na nossa experiência humana, nós sabemos que para ter um plano próximo aqui e depois a câmera está aqui no alto, por estar aqui mesmo, como seja exatamente, existe um tempo de deslocamento do ponto de vista. Mas, Rui, além disso, o que eu acho que é mais gritante, mesmo o corte sendo perfeito, é que há a mudança de ponto de vista. Se eu corto para aquele lugar, mesmo sendo dentro de dois planos ao mesmo tempo, eu mudei o ponto de vista. E aí está o segredo do plano sequência, que esses dois pontos de vista estão no plano de sequência contidos. Tá certo? Há uma confusão entre plano longo e plano sequência. É muito distinto. O cara faz um plano de 10 minutos e diz que é um plano de sequência. Isso não é plano de sequência, é um plano longo. Um plano de sequência é obrigado que haja uma identidade de espaço e de exatamente, tempo. De espaço e tempo, onde você muda o ponto de vista durante. Você pode fazer um plano de sequência que dure 10 segundos. É um plano de sequência. Exatamente. Começa ali, acabou ali, aliás, mas você mudou de um espaço-tempo para outro espaço-tempo e no meio tem um outro espaço-tempo, uma cena que passa na praia. Tem pode durar
5 minutos. Uma cena que se passa numa casa, pode demorar outros 5 minutos. Se no meio tiver um planinho que se passa numa jaula, um cara com um chicotada, dando uma chicotada, dura 3, 4 segundos, é um plano de sequência, porque não há corte e é uma unidade de espaço temporal, entende? Não é a duração do plano. Enquanto que num plano que tem 5 planos ou 6 planos, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um plano na ópera que é no banheiro, em que há uma canção de amor. Eu fiz num plano de sequência. Mas eu senti necessidade de haver um rompimento daquela unidade, porque no finzinho dura 4 minutos e meio, por aí. E no último minuto eu faço um plano, corto, passo para um ponto de vista tradicionalmente só num close do outro lado do espelho, com os 2 personagens de cada lado, para voluntariamente romper com o plano de sequência. Por que é que eu quis romper com aquele plano de sequência? Porque eu sentia que de alguma forma eu precisava revitalizar o plano sob o ponto de vista estava muito instalado e eu precisava dar uma sacudida. E eu não podia me cortar, passar para uma outra situação e voltar para essa, não faria sentido nenhum. Então, não podia fazer mais nada, só podia cortando o plano. E só isso, deu uma mexida muito grande. Mas eu podia também ter feito, simplesmente mudando o ponto de vista, como o Walter falou, cortar ali, ter um outro ponto de vista, só que eu não pensei nisso, porque eu não tinha necessidade, quando estava filmando, de fazer isso. Foi só na montagem que eu vi que ali precisava. Eu tinha feito umas pequenas coberturas, então essa eu consegui colocar. Então o plano de sequência, ele tem muitas vantagens. Agora, é preciso que uma coisa que ele tocou como ator incomoda ele, é aquela coisa, tem que ficar aqui, a câmera aí vai ficar um efeito gráfico determinado, tal, que tem que ser feito, não adianta, tem que fazer mesmo. O Valtinho sabe que está dirigindo e sabe, já fez isso. Você tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, quando você pode ficar, você tem que assumir que o ponto de vista oposto ao ponto de vista da câmera não é um ponto de vista que você pode ter. Você não pode ter simultaneamente no outro. Você põe um filme que ele tem aqui, tem para o espelho e não sei quando. Mas isso já são recursos que podem ser usados de vez em quando, mas não pode ser como uma continuidade linguística, né? Então, essa questão do plano de sequência, de você tem que abrir mão. Eu adoro o personagem do Costas. Eu tenho paixão por personagem de Costas. Porque o personagem de Costas, se há um tempo determinado, você quer adivinhar o pensamento dele. E é um momento, ao contrário ao que você pensa, é de maior intensidade do que o de frente. De frente ele pode, ou tem que ser muito histriónico, se não tiver nada para dizer, e fazer caras e bocas, entende? Ou tem que ficar impassível, que também não é o caso. Então, se é para ficar impassível, não precisa mostrar. E você não tem que cortar só para mostrar, a não ser que seja uma revitalização interna de cortes que você queira pôr, chamar a atenção por um corte, tac, fazer assim uma sacudida, achando que o teu espectador já está dormindo e quer bom dar uma sacudida, então você faz. Mas, ao contrário, não faça. Entende? E o plano de sequência, por exemplo, quando você faz, às vezes é interessante, porque você pode levar um plano de sequência a um determinado ponto, e quando você disse o que tem a dizer, você corta para uma coisa que ainda rompe com o plano de sequência, mas que já está caminhando para outra sequência. Quer dizer, haver uma espécie de mini plano de duração para chamar a atenção para uma coisa. Eu usei isso no filme, mas é como um flash forward, quer dizer, um flash forward, um plano avançado no tempo, quando anuncia as mortes dos personagens, como para muito público não registra, eu sei disso, mas está lá, que é simplesmente para dar uma coisa, sai, vai para esse plano e pode voltar para o mesmo. Para continuar, abrir só o plano, sequência, e num determinado momento colocar. Eu gosto de abrir plano de sequência, colocar uma coisa e continuar no plano de sequência. Mesmo quando isso é um corte aparentemente desagradável. Eu acho que o corte não tem que ser agradável.
O corte não tem que ser suave. Passa de um plano para outro, como não precisa ser, pelo contrário, é bruto. Tem um filme do Loser chamado O Acidente. Não me lembro, mas me chamou a atenção, me chamaram a atenção, não fui eu que reparei. Você reparou, e nem era um cineasta, não. Reparou que o filme chamado assim, cada sequência que passa por outra parece que é um acidente. Tem que ver mesmo. O título do filme, ele incorporou num conceito linguístico. Isso é uma forma de... Não era sempre, não sistematizou isso ao extremo, mas tinha muito disso. Entendeu? Quer dizer, às vezes o conceito é importante. Você, às vezes, faz cortes no cinema para ligar a um conceito e não a realidade de plano a plano. Como esse caso do acidente, que eu nem sei se é verdade, eu também não fui estudar e analisar isso, mas se um cara que não é de cinema sentiu que de repente parece que foi apontado como coisas de acidentes vão acontecendo ao longo do filme, coisas normais. Uma coisa que eu acho legal dos seus filmes, como Os Fuzis, A Queda e esse no caso, é que você consegue, mesmo eles sendo filmes muito diferentes um do outro, você consegue criar muita tensão. Assim, seja momentos, seja como os conflitos que acontecem nos Fuzis, ou seja no caso do personagem do Nelson Xavier no A Queda, se você vai participando do final, e nesse que você não sabe como vai ser a jornada do personagem do alto baixo. Eu queria saber como é que você consegue criar a tensão para o resultado final. Porque há uma coisa que é considerada assim: qualquer filme tem o princípio e o fim, são áreas consignadas, em termos mais eruditos, são áreas de grande poder de conotação. A conotação é quando num signo linguístico você tem o significado, o significante e a significação. O significante é uma coisa que leva para uma ideia. E essa ideia, obrigatoriamente, é para indicar. Quando eu digo assim, cachorro, todo mundo sabe que é um cachorro. Quer dizer, a palavra cachorro, que é um significante, eu vou para... Não, o exemplo não é bom, cachorro, vou dar um outro. O exemplo de uma coisa branca, qualquer. Eu digo branco. A ideia de branco, você ouve a palavra branco e visualiza uma coisa branca. E depois a significação diz, o que é que significa para você? Um diz branco, paz, é a conotação. Enquanto que o significante para o significado é obrigatório que signifique exatamente isso, pense aquilo que é dito. Se disser cachorro, não pode pensar num gato, nem num papagaio, tem que levar a ideia de cachorro. E depois a ideia de cachorro, o cara pode pensar, o cachorro me lembra fidelidade, o outro diz, me lembra carinho, que tem um cachorrinho que não dá carinho, né? Isso significa que pode ser variável, essa coisa da significação. Agora, nessa questão do... O que eu estava falando? Uma coisa interessante, que o início e o fim são dois pontos sim. De forte conotação. Forte conotação, quer dizer, o que acontece no princípio de um filme tem mais força de conotação do que acontece no meio do filme. E no fim também. Por exemplo, se você põe um cara entrando numa igreja, se entra no princípio, um cara que tem uma cena que tem cá, o teu personagem entra numa igreja, vai, senta e fica pensando e tal, vem para o sinal da cruz, sai, tem uma informação importante, mas tem pouca conotação. No princípio tem muita conotação, você diz que cara é religioso, não é o contrário. No meio do filme tem menos conotação. Se for no filme, tem um poder de ver, esse cara é um religioso, é um místico, não porque no fim tem mais força. No princípio é muito forte, porque diz logo, esse cara, se eu estou contando que ele saiu do almoço, não sei o quê, saiu, atravessou a rua, pôs o chapéu, caminha assim, entra numa igreja, e senta lá e fica, né? Esse cara tem um problema muito especial, você imagina coisas, conota com coisas importantes, e leva essa informação para o resto do filme.
No meio do filme tem menos importância, porque dentro da ação que está se definindo, isto for no final do filme é decisivo, porque o espectador diz assim, no final, tudo que ele fez fica iluminado pela informação que ele é um místico, um religioso, entende? É muito forte. Isso essa questão do... Hoje estou com a cabeça cansada, estou sempre esquecendo onde eu quero chegar. Não dá tensão, né? Ele perguntou sobre a tensão dos seus filmes. Tensão dos seus filmes. Tensão. Tensão ou extensão? Tensão, como você cria tensão. Porque... Não, eu ia mudar, vou fazer uma outra pergunta. Você quer concluir? Não, pode falar porque eu já tinha esquecido. Desculpa, eu acabei interrompendo. Não. Pode perguntar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa presença dos mortos aí, essa ideia de colocar os mortos em cena, né? Porque também me remete também ao que você faz nos fuzis, tem aquele couro presente lá, o corpo todo quase, e depois no A Queda, também que você usa um pouco essa ideia do couro, né? Mas que você, no A Queda você já dá voz a eles, você coloca os depoimentos desses povos figurantes aí desses filmes. Então eu queria que você falasse um pouco dessa ideia desses corpos, desses povos que estão o tempo todo é o seguinte, as cenas e o espaço todo. Olha, todo filme de qualquer um, todo não, mas muitos filmes têm conotações que escapam ao poder do diretor. Quer dizer, o público conota com ideias que às vezes o diretor não tinha pensado ou não teria nunca imaginado. Entende? Há outros que o diretor faz certas coisas e sabe que o público vai conotar com isso e você usa isso intencionalmente. No caso do Deus e os Mortos, o próprio título diz Deuses e Mortos, portanto dá um foco sobre isso, é uma coisa muito importante. Primeira coisa é que o filme trabalha com um sistema de signos, como os mortos e os deuses, que já estão no título, que você não sabe que deuses são nem que mortos são. E dentro do filme você vai ter que descobrir o que é que significam esses deuses e o que é que significam esses mortos, que são tão importantes para estar no título. Ninguém põe coisa no título que não seja importantíssimo. Tem poucas palavras, tem que aproveitar, não é? Eu não vou... Um dia na praia, não sei praia nenhuma. Um dia na praia, não dá. Se põe um dia na praia, acontece na praia, é porque aquele dia tem uma coisa especial, né? A questão dos deuses mortos, os deuses, para mim, é uma representação sígnica de todo um universo cultural que banha a relação desses personagens. Não obrigatoriamente A, B ou C, mas há um complexo cultural que está dentro dos personagens, mais num que outros. E os mortos também têm essa representação sígnica de ser ligados aos personagens, obrigatoriamente. Agora, a abrangência e o dirigir que você possa dar às conotações que dão cada um tem que, de certa forma, descobrir por si mesmo. Entende? Eu aprendi essa lição quando eu fui fazer Herêndira e escrevi o roteiro com o Garcia Marques. Eu estava com o livro dele e tinha lá várias coisas, copos que tocam e que viram, borboletas que pousam na parede e se viram tatuagens na parede e coisas assim. E tem uma que é um peixe, que quando ela está sendo estuprada, a Herêndira, ela olha assim e vê um peixe enorme passar. E eu, quando estava trabalhando com o Cabo, eu disse, quando às vezes estávamos conversando e tal, e eu falei, o que é que significa esse peixe, quando ela está sendo estuprada? Ele parou, tirou os óculos, pousou, olhou longamente para a mesa, olhou para mim, e ele tinha um bigodaço, e uns dentes enormes, né? E era como os colombianos são talvez
os que melhor falam espanhol, melhor que os próprios espanhóis, porque os espanhóis falam, chega não, a caralho, como não, conha, que me gosta, mas não é assim. E os colombianos, um espanhol articulado, né? E o Gabo articula muito, ele olhou assim para mim, tirou logo para mim, articulou e disse, o que significa o peixe? Eu digo, lo que tu quieras. Lo que tu quieras. Não tem importância nenhuma. Tira, põe, significa outra coisa, não significa nada. Não, quer dizer, se ele sabia alguma intenção, ele não deu a menor pista. Eu quis, o que tu queiras, inventa, vê, e o que quiser. E eu acho que no cinema nós temos o direito de pôr coisas que o público não entende, porque o que tu queiras, homem, o que tu queiras. Entende? Agora, claro que eu posso dar a minha explicação, e até extremamente lógica. Entende? Eu posso dizer que os deuses que têm uma mistura de também andrajosos, mas aí também tem outros fatores. Mas quer dizer, o signo dos deuses, primeiro, nós temos pouco dinheiro, não podemos fazer uma coisa luxuosa, não sei o quê, quando eu já estava falando um pouquinho dessas dificuldades. Então não podia pôr mitras e ouro de coisa, mas também não queria. Eu achava que eles serem andrajosos, serem deuses farrapados, era mais interessante. Entende? Também desmistificar um pouco o conceito da divindade. Né? E os mortos são para cheiros da cova, são desses para filmes de horror, de zumbis que comem carne humana, não sei o quê, mas que estão ligados ao povo. Entende? Para mim, e os mortos são ligados à família burguesa, poderosa do Santana da Terra. Agora, o que é que eles significam? Sei lá. Mas que significam alguma coisa, significam. Por em cada cabecinha vai ter uma ideia diferente para responder. Agora, eles não interferem na ação. Você não vê eles fazer nada. Eles estão lá, só desfilam. Mas estão lá. Couro, né? Assim, às vezes tem algumas tomadas que parece couro, né? Tem uma coisa de couro. Agora, quando acontece lá uma coisa, não sei o que acontece, eles ficam desesperados, rolando, e você vê que o plano se satura a tempo. O que está vendo, aquele plano ia acabar. É aqueles planos que na montagem você trabalha eles de uma forma aritmética. Tem uma montagem do Eisenstein que tem várias montagens. E uma delas é a montagem aritmética, que é o primeiro conceito, que é a duração do plano independente do significado. Quanto tempo dura esse plano? Duração, diferente de tempo. Duração é quanto tempo dura. Esse plano dura 30 segundos. E esse aí outro. Então monta o primeiro de 30 segundos, independente do que significa. Né? Tem uma que é muito interessante, que é quando todos os homens são parados com uma arma, que entre o homem, a estátua, e depois você faz um plano onde eles estão todos mortos. Mas é como um quadro, é como se você filmasse um quadro, sabe? É super impressionante essa cena. Dá uma força a esses personagens, de cada um com sua posição. E você vê que nem pisca, nenhum mexe, ninguém respira, é impressionante. Eu não me lembro como é que foi, mas nem respiram, né? Por acaso, você, nessas cenas, teve alguma. Você pode ser muito aleatório, mas você teve alguma inspiração no filme mudo O Inferno de Dante? Do quê? O filme mudo O Inferno de Dante. A Divina Comédia. Do filme mudo, O Inferno de Dante. Teve alguma inspiração nesse filme, nessa cena? Comédia. Nem me lembro de ter visto. Se vi já faz tanto tempo que eu esqueci 2 vezes. Não me lembro. Tem uma coisa de coreografia. Eu queria saber uma coisa, como é que o Milton entrou no filme para fazer a trilha?
E também saber se você escolheu aquele personagem, se ele te pediu um papel, como é que foi isso? Hoje eu recebi uma coisa de 3 minutos, de uma entrevista do Orson Welles, ainda jovem, em que justamente o cara pergunta, é muito bonita a entrevista, dura 3 minutos, mas não falta um conceito artístico, eu vou te mandar, é muito. Mas começa assim, você já alguma vez aconteceu, depois eu vou esquecer o que é que eu vou contar depois. O que é que... você já aconteceu de pedir um amigo, pedir um papel? E ele diz, já, muitas vezes. E o que é que você fez? Dei o papel para ele. E depois, não se arrependeu? Ele diz, frequently. E depois deixou de dar o papel da outra vez que pediu ao amigo? Não, dou sempre. E continua se arrependendo, continua arrependendo de ter dado. E por que então você dá? Eu digo, porque a minha amizade é superior a qualquer conceito de arte. Eu não sou um cara que defendo a arte. A amizade para mim é um conceito mais forte. Mas quando eu desenvolvo isso, assim, 3 minutos mesmo. É muito bonito. Eu estava falando isso a propósito, eu queria dizer, depois eu esqueci o que eu vou dizer depois. O que eu ia dizer sobre o Milton. Sobre o Milton. Sobre o Milton, ele não me pediu. Eu sabia que ele queria muito ser ator naquela época. Isso eu perguntei. Ele queria muito ser ator. Inclusive, chamei para o último filme, mas ele não sentia bem para filmar agora. Eu chamei para fazer porque eu estou chamando velhos atores com quem trabalhei, velhos, alguns são velhos, outros são jovens. E ele não, mas ele queria muito ser ator. E eu queria que ele fizesse a música, porque era muito amigo. Naquela época andávamos muito juntos, quer dizer, fazia parte daquele grupo do Clube da Esquina. Inclusive dirigi um espetáculo musical, o Clube da Esquina, aqui no Rio, entende? Com cenários do Zanini. Lembra do Zanini? Eu fui com o cenário do Zanini, uma coisa com o Milton. O Borges, a turma todo. Eu era muito ligado com eles. Então eu chamei, eu queria muito fazer. E eu queria que ele fizesse. Eu queria fazer, eu achei que eu podia fazer o Jagunço. Achei que era interessante. Mas não me arrependi. Não se arrependeu. Não me arrependi. Eu tenho uma pergunta, porque tem essa coisa de não ter roteiro e de fazer tudo no dia. Tem umas cenas que tem muitos objetos, muitas coisas super interessantes. Não, toma seu tempo, não se emocione. Tem tempo. Pode respirar à vontade. Quer uma água? É verdade. Não tem. Como Respira, você tem fazia tempo. durante um tempo para juntar todas essas coisas maravilhosas que você colocava no cenário. Os cenários, cenografia elaborada, Tem muitos plástica. objetos, tem muitas coisas super sofisticadas. Sim. Como que, se você escrevia de um dia para o outro, você podia juntar tudo? Não, porque eu fiz o contrário. Eu escolhi os cenários e o que tinha de objetos na mão. E o que tinha de objetos na mão, eu punha. O que não tinha, não se punha. É tão simples assim. Não teve um Brockman, não sei quanto, para fazer. Não, é assim. Não, mas, por exemplo, na cena que sou no exterior com as mulheres, tem uns tipos de... A gente não sabe se são gente, se são bonecos, que são nos cantos. Eu acho que são os deuses. O quê? São deuses, sim, mas Não, eu não sei. são de verdade, são bonecos ou são gente que A gente não tem. É mais fácil comprar um baiano
do que fazer um boneco de trapo. Nós estamos filmando em 70, mas todo o cacau, eu reli hoje uma coisinha para me lembrar, toda a questão do cacau é feita com mão de obra sergipana. Sim, com certeza. Quer dizer, vinham os caras do Sergipe, importavam sergipanos para o cacau, para o sul da Bahia, porque era mais barato do que o próprio baiano, que era o lumpen proletariado mais barato e mais era sergipano. Tem duas origens de mão de obra no cacau. Né? O primeiro que são os alemães, que chegam no que foi uma aventura que deu errado, e eles trouxeram um navio de colonos. Esse navio chegou em 1823, o Brasil teoricamente independente, mas a tropa da Bahia não entregou para o Dom Pedro. Né? Então, na Bahia se comemora 2 de julho do ano seguinte, né? a independência da Bahia. E o Porto de Ilhéus estava ocupado pela tropa portuguesa ainda. E aí chega aquela galera de alemães, eles acharam que aquilo ali era talvez uma invasão, não sei, e eles traziam apenas implementos, né? Agrícolas. Esse contingente de colonos alemães foi a primeira mão de obra do cacau. E quando essa mão de obra, quando a cultura do cacau começou a se expandir, então eram 160 famílias só, inclusive a minha, eles não iam dar conta. Berbert alemão, né? Esse grupo, essa mão de obra era totalmente insuficiente. E aí eles importaram os sergipanos, que estavam à mão e eram baratos. Então, gente, vamos fazer quer alguém fazer uma última pergunta? Lá atrás. Só para voltar na primeira, quando eu estava falando do roteiro que você improvisava em cima da hora, como foi falado aqui, é um roteiro super poético, solilóquios. Em cima da hora, no mesmo dia, você escrevia isso, essas poesias. Da onde vinha essa inspiração? Como é que necessidade. Entendeu? Tem que escrever. Eu reli hoje, estou dizendo uma entrevista francesa que eu dei em 93. E uma das perguntas que fazem lá é justamente sobre essa questão de como é que... O que é que eu li? Eu estou falando da minha memória do passado, né? Mas que eu revalido. Eu naquela época eu tinha muita vontade de fazer um filme que fosse um filme que não fosse escrito, fosse direto escrito com a câmera. E esse filme, para ser devidamente explicado, mas eu não escolhi fazer assim. Escolhi porque de repente o dinheiro atrasou, a coisa não sei o quê, a coisa avançou, e eu tinha que fazer ou não fazer. Aí o roteiro foi aquela maleta de dinheiro, tenho dinheiro para fazer o filme, tenho que escrever o filme. Então, não tem filme escrito. Eu fiz essa lista de locações que eu previa que podiam acontecer, que eram mais, algumas caíram, certamente, não estou lembrado, mas eu fiz 50 e tinha 70 pontos de coisa, pontos que tirei, evidentemente, e fui ilustrando a linha da ação. Eu tinha o conflito básico, as coisas, e fui vendo o que é que eu contava dessa ação naqueles locais, né? E foi. Agora, quando eu sentava, como você repara que os diálogos têm 2 linhas de diálogo, uma linha que é altamente economicista, né? As datas, os números de produção, os países importadores, não sei o que, aquela coisa, são dados aqueles personagens parados, né? E tem a linha propriamente emocional, que isso aqui é o que os personagens falam, mas eles não falam nada do presente, eles falam conceitualmente, não é? Eles falam conceitualmente, todos os personagens falam em conceito. Então, era uma forma também que eu também não, além de não ter uma linha definida de narrativa, eu não tinha uma ordem.
de filmagem que eu pudesse dizer, primeiro filma aqui, depois filma, vai para ali, tem que filmar aquilo, e está livre aquele documento. E às vezes aconteceu, por exemplo, a locação, a única locação que eu escolhi bem próxima nós estamos em Ilhéus, que é tudo ali em Itajuípe, não é Itajuípe? É Itajuípe. Que é quanto? 50 quilômetros? Vai por aí, mais ou menos. Eu tinha feito uma linha de locação, que está aqui, e que fez um ciclo assim. Né? Certo? Aí, a única que tinha uma locação aqui que eu me tinha ficar longe. Aí, quando estava lá, tinha que arrumar e aproximar. A locação básica era Itajuípe, que é essa 50 quilômetros, é onde tem a cena da praia, da cena da praça, o bordel, aquela coisa do Cacau, que era o lugar mais importante. E depois, tinha um lugar que era ao lado, 20 minutos, indo para o outro lado, pegava uma locação que é aquela locação onde o Água Limpa tem aqueles caras preparados ainda na varanda, aquela coisa para a guerra. Só que, quando eu fui, choveu muito, e entre aqui e ali, que era 20 minutos, passou a ser 2 horas, porque estava tudo alagado, e não podemos... A locação, a única que era fácil, foi a mais difícil de todas, entende? Então, eu era obrigado a filmar primeiro aquela ali, depois aquela ali, porque outra coisa, aquela praça ali, onde está a coisa dos mortos, né? A batalha campal que não se vê, é um palco, né? E depois você vê que é tudo areia em volta, não é? Pedra, tudo assim. Porque eu, quando tinha feito a locação mês antes, acontece que aquilo era tudo terra, assim como estava a filmagem. Enquanto eu voltei, procurei dinheiro para chegar lá, eles tinham asfaltado tudo. Então eu tive que conversar com o prefeito para ele me aterrar. O resultado disso foi que houve uma indignação tão grande na cidade, que um dos caras que fizeram uma espécie de uma tocaia a um dos maquinistas que estavam segurando uma coisa e quebraram uma perna dentro. De raiva. Porque há anos, há décadas, que eles estavam sonhando com aquela coisa asfaltada. Chegam os caras que iam lá. E a primeira coisa, os caras estão desfrutando da coisa que tem 15 dias. E por areia. Foi uma polvorosa da cidade. Então, eu não pude filmar em nenhuma ordem. Então eu tinha que ir inventando as ações e as ligações em função dos cenários e não podia errar. Há uma certa... Eu lamento um pouco, porque essa linha, eu acho que o meu conceito estava certo, de ter uma linha muito simples, essa que eu chamo de linha do western, do conflito básico que estava em guerra, mas não está claramente definido, por causa das condições de filmagem e as coisas normais que acontecem numa filmagem. Podia ser mais claro essa linha para deixar a parte dos deuses e dos mortos, a influência dos deuses e dos mortos, mais, então essa mais solta e mais aberta, né? Mas só a obrigação da coisa. Mas mesmo assim, o que não se entende, o que não se compreende, não é importante. Eu queria fazer só um comentário sobre os mortos. Os mortos que estão no filme, dessa forma telúrica, né? Eles têm a ver com as famílias viviam num isolamento tremendo nas fazendas. As fazendas no meio do mato, aquilo ali. Então, elas tinham essa relação com seus mortos. Né? Se falava muito dos mortos. Os mortos eram sempre presentes nos papos. Porque a tia, não sei das quantas, porque lembra quando não sei o quê. Então, os mortos no filme não me causaram, quando eu vi todo pronto, não me causaram nenhuma espécie. Gente, vamos ensaiar que o cinema já está para fechar, senão a gente vai ficar tendo que dormir aqui.